nós estamos estreando aqui RCP New Talks e, para nossa alegria, estamos trazendo aqui o nosso brilhante advogado, nosso presidente da FADESP Brasil, Dr. Raimundo Hermes Barbosa. Estamos muito felizes, Dr. Hermes, de receber o senhor aqui, especialmente para falar dos 27 anos da FADESP Brasil. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse para os nossos espectadores quem é o Dr. Raimundo Hermes Barbosa. Roque, meu querido amigo, professor, eu quero dizer o seguinte, que a alegria é minha de hoje estar participando de um programa comandado por você e nessa estreia. Quero dizer que é uma satisfação quase inarrável, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa simples e que trabalha desde muito cedo e hoje sou advogado há 46, 48 anos, nem me lembro mais, já vou completar 50, e estou há 45 anos no mesmo local, ali na Praça João Mendes, e tenho a grata felicidade hoje de contar com a sua participação dirigindo a nossa fundação, que é a Fundação Cláudio Bevilacqua, criada pela FADESP Brasil. Então, muito obrigado, estou feliz e aqui à sua disposição. Hoje, o aniversariante é a FADESP Brasil, aí, Dr. Hermes, e eu quero que o ecossistema do direito conheça o que é a nossa querida FADESP Brasil, Federação Nacional dos Advogados, Estagiários e Estudantes do Direito. Roque, é o seguinte, eu desde cedo, logo que me formei, eu comecei a participar das comissões da OAB. Eu participei de todas, que antes não tinha assim, tribunal de ética, era comissão de ética, não tinha outros tipos de tribunais, então era tudo comissão. Então eu participei de todas as comissões. Eu fui secretário-geral e vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, exerci a presidência algumas vezes, algum tempo. Depois fui para a OAB, aí fui conselheiro e fui secretário-geral da OAB de São Paulo, até o momento em que fui candidato a presidente da OAB de São Paulo e lá nos idos de 97, 98, o meu grupo, nós perdemos a eleição e aí logo na sequência nós fundamos a FADESP. Ela, no primeiro momento, ela foi fundada como sendo Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo. Mas as associações, elas foram definhando e eu entendi que a gente tinha que avançar mais. E fomos avançando como Federação das Associações dos Advogados e tal, até que culminou antes um pouco da pandemia. Nós elevamos a categoria da FADESP, que era das associações, a uma federação nacional, que é a FADESP Brasil, que é a Federação Nacional dos Advogados, Estagiários, Bacharéis e Estudantes. Isso para fazer com que as pessoas da carreira do direito elas sejam irmanadas. E por isso nós temos trabalhado muito e já são décadas na defesa intransigente das nossas prerrogativas e na busca de trazer melhoras para aqueles que participam. Na FADESP, nós procuramos trazer nesses 27 anos, trazer para os jovens mais um que a mais. Por exemplo, cursos, participações, ele está integrado com o ecossistema do direito, o network, facilitar as colocações dele através do banco de dados que nós estamos terminando de aperfeiçoar com um novo... Não é um site, é uma plataforma que está sendo concluída agora. Eu creio que esta semana ainda a gente esteja com ela no ar. Aliás, o site já está no ar. A plataforma como todo ainda não está porque estava muito pesada e eu tive que trocar de servidor para poder suportar. Então nós temos muitas novidades para entregar aos advogados, aos estagiários, especialmente aos nossos bacharéis, para que eles possam
possam se sentir dignos, honrados. Porque hoje está acontecendo o seguinte, nós temos 1,5 milhão de advogados no país, aproximadamente 500 mil estagiários, mas nós temos 10 milhões de bacharéis. Esses bacharéis são aqueles que fizeram a faculdade durante 5 anos, com dificuldades, com os pais sacrificados para pagar anuidades caras, e quando chega no final, por uma simples e uma singela prova, que nada mais é do que pegadinha e uma forma de arrecadação, ele não passa e cai no desespero, começa a ter depressão, culminando com alguns casos já de suicídio. E isso é muito grave, nós precisamos mudar. Nós já temos aí vários planos de saúde através das administradoras IBBCA, Oliva, Corpore, Benevix, temos também a Uniconsult, que é ligada com a Qualicorp, nós temos mais algumas outras, Alquer, e hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma operadora muito forte lá do Paraná, que é a Celete, que vamos trazer novidades logo no começo do ano, com um grande projeto, inclusive também de telemedicina, com planos acessíveis especialmente para os bacharéis. Porque o advogado, o estagiário, eles, ou bem ou mal, ele já tem alguma proteção. Hoje a situação é gravíssima, porque o cidadão, ele entra na faculdade, no 3º ano, ele já pode se inscrever como estagiário, aí ele fica 4º e 5º ano como estagiário. Quando ele termina o curso, ele tem direito a mais 1 ano como estagiário para fazer o exame. Se ele não passar, a carteira de estagiário é retirada e ele simplesmente virou nada. Ele não tem mais nada, ele é um bacharel e começa a se afastar. Hoje nós temos muitas cabeças boas que estão aí no mercado sem ter o que fazer. É isso que nós, na federação, nós estamos buscando fazer o intercâmbio com as empresas, porque o bacharel, ele tem uma formação jurídica. Então, ele não é simplesmente um alienado. Ele não passou por um motivo, o exame causa muita dificuldade, as pessoas ficam nervosas no momento, acabam não passando, mas isso não lhe retira a capacidade jurídica. E é isso que nós temos que fazer, preparar até psicologicamente para que eles possam efetivamente atingirem e alcançarem o ápice da sua vocação quando ele foi fazer direito. E presumo que aquele que fica 5 anos na faculdade de direito, ele fez pelo menos porque gostou de alguma coisa, porque se não gostar, para, né? Então nós temos sim que fazer com que esses nossos colegas que se sacrificaram, muitos trabalhando durante o dia e estudando à noite, tenham a oportunidade de ter a oportunidade de buscar concluir o seu desiderato. Doutor Hermes, o senhor aí que é um militante, ativista do direito, né? Fale para aquelas pessoas que não conhecem a FADESP Brasil, o que torna a entidade uma referência em defesa, especialmente dos bacharéis, dos estagiários, né? E o dos estudantes também. Hoje, um grande diferencial é que nós estamos oferecendo mentoria, né? Preparando cursos, vamos ter muitos cursos, cursos online e cursos presenciais. Temos parcerias com algumas universidades, temos parceria também com alguns cursos, como daquele nosso amigo lá da Paulista, Legale, né? Legale, e outros. A Faculdade do Comércio. Do Comércio. Nós estamos trabalhando muito, só que, até o momento, não tem sido tão divulgado por uma questão de marketing. E todo marketing a gente sabe que custa caro, e nós estamos trabalhando, preparando, mas a partir de janeiro nós vamos ter uma atuação muito forte no mercado, inclusive já com um projeto que está sendo desenvolvido, que nós vamos criar também a Rede Nacional do Direito, para envolver não só aqueles que participam da carreira jurídica, independente de ser advogado, estagiário ou bacharel, mas também juiz, promotor, delegado e demais membros da sociedade que queiram participar dessa rede nacional.
Mas isso é um projeto ainda que nós estamos ainda tentando. Agora, o que nós vamos fazer mais é, tendo em vista esses nossos 27 anos, é nós agilizarmos o nosso trabalho, a nossa assistência, a nossa mentoria aos bacharéis, dando, como eu disse e repito, cursos, psicólogos, para que eles possam estar efetivamente preparados para enfrentar um exame sem ter o dissabor, como tem hoje gente que faz 8, 10 exames e não consegue obter êxito, acaba desistindo e vai exercer outras profissões, que não é nenhuma de se criticar, pouco importa o trabalho, mas acontece que ele estudou não foi para isso. Ele não estudou para ser taxista e tampouco motorista de aplicativo, que é o que mais tem. E hoje nós temos gente trabalhando com um potencial enorme de conhecimento jurídico, porque não tem ninguém para aproximar as partes, né? Como tem aquele programa do nosso amigo, do deputado lá, que faz a coisa do consumidor. O Celso Russomano, que diz, ficando bom para ambas as partes, vamos em frente. Então, nós queremos aproximar o advogado do bacharel, o bacharel do advogado, os dois dos empresários, da clientela, para poder fazer com que todos tenham o seu ganha-pão. Porque do jeito que está indo, daqui a pouco não vai precisar mais nada. Porque nós temos que encarar não com desprezo, ao contrário, com muita preocupação, a inteligência artificial. Hoje, todos sabem que qualquer pessoa, se colocar na IA, eu quero fazer um habeas corpus para soltar uma pessoa que matou tal, artigo 121, te dá um habeas corpus pronto. Claro, tem os erros da própria IA, mas que é só corrigir. E isso é ruim? Não é ruim. Isso é bom. É uma ferramenta que está para ajudar. Agora a gente precisa aprimorar. É trazer as pessoas para isso. É aprimorar cada vez mais para utilizar. Porque quando surgiu a televisão, disseram que o rádio ia acabar. Até hoje não acabou, né? Aí disseram que o jornal ia acabar. Até hoje não acabou. Que o livro ia acabar. Até hoje não acabou. O que tá em descrédito hoje nas grandes redes é a falsidade e a militância política. A notícia é o fato. Ela não pode ser, o fato não pode ser distorcido. Ali houve um acidente de automóvel, foi um acidente de automóvel. Ali houve um assassinato, foi um assassinato. Não adianta querer distorcer, porque esse é o fato em si, é a notícia. Então, hoje, o que você tem observado? Órgãos como, por exemplo, vou citar aqui no ar, o Estadão. Até há pouco estava defendendo o STF. Agora, toda a editorial dele é atacando. Então, o STF era bom lá atrás ou não presta hoje? Para mim, não mudou nada, entendeu? E assim são outras redes. A maior rede que nós temos, que é a Rede Globo, isso não é segredo para ninguém, você tem lá um grande número de jornalistas militantes. Eles não dão a notícia do fato, eles dão a notícia que interessa para o grupo político que eles entendem que é o melhor. Eu não tenho nada contra quem tem a sua ideologia de esquerda, de direita, de centro, pouco importa. Só que o fato é o fato. Ele não tem ideologia, ele é o fato. E mais, todos precisam... fico falando aí da questão do meio ambiente. Até participei recentemente daquele fórum pós-COP30, que foi um fracasso monumental, gigantesco, mundialmente falando. Não por culpa do projeto em si, mas por culpa da irresponsabilidade e também da falta de competência do governo brasileiro. Que aí eu participei desse fórum, e as pessoas ficam falando, meio ambiente não tem ideologia, todo mundo, se é de esquerda, se é de direita, ou se é de centro, precisa respirar, precisa comer, pouco importa, ou não come. Pode ser que coma melhor, né? Porque o pessoal da esquerda come melhor, né? Que é tudo lagosta, não sei o quê, e hoje o outro está lá no bifinho e olha. Mas todos precisam. Então, nós temos que dizer o seguinte, cada um tem que defender seus pontos de vista, mas não precisa brigar nem querer acabar com a família. Porque essa destruição da família é que acaba com o país. E aonde destruir a família, os países todos estão tentando...
eu começo a falar, não paro mais, aí vou Mas dar eu vou fazer umas perguntas para o senhor daqui um pouquinho. Pode Aí eu concluir, vou dar um doutor Hermes, exemplo. aí. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, criaram a comunidade europeia. Um projeto bonito, né? Os 27 países e tal, livre fronteira, mesma moeda. Tá daí, todo mundo, bom, não sei o quê. Aí, o que é que surgiu? Um iluminado para dizer o seguinte: cada país tem que ter um prato típico de cada país. Ou seja, um restaurante em Roma teria que ter no mínimo 27 pratos, um da Irlanda, outro da Inglaterra. Aí como é que faz? O cara não ia ter prato para vender no restaurante, a não ser o dos outros. Agora, ia ter um prato da Grécia. Quantos gregos ia estar no restaurante naquele dia, se? Aí agora já está se esfacelando. Tanto é com a saída da Inglaterra, a Grécia tentou sair, mas não conseguiu porque estava, acho que ainda está endividada, mas os outros países estão começando a perceber que aquilo que fizeram, que tinha um intuito bom de uma congregação, nada mais foi para poder fazer uma opressão de cima para baixo, dizendo o que todo o povo tem que fazer de cada país. Opressão maior do que a da pandemia, nós não tivemos. Como é que você poderia dizer que a pessoa não podia sair de casa? A pessoa foi presa na praia, porque estava... Agora, se a pessoa está na praia tomando ar, vento, ela está mais sujeita a ter um contágio com vírus do que aquele que está numa casa que tem 10 pessoas respirando lá? Não dá. Então, são essas coisas que eu discordo prontamente, e a pandemia foi um exemplo de... foi um teste absoluto como dominar e amedrontar a sociedade. Porque todo mundo ficou com medo, as pessoas não saíam, era todo mundo denunciando se tinha máscara, se não tinha máscara, e gente morrendo, que acabava, morre mesmo. Agora, acontece o seguinte, a pandemia morreu menos gente do que o que divulgaram, porque todo mundo que morreu foi por conta da pandemia. Agora, acabou a pandemia, continua morrendo, todo dia morre gente de coração, morre gente de deficiência, todo dia morre. Então, é essa situação que a gente tem que examinar e avançar, meu querido professor. Presidente, voltando aqui aí o... Vou tomar aguinha, que a água tá boa, né? Voltando aqui os benefícios, queria que o senhor destacasse aí, especialmente pensando nos bacharéis, né? Aqueles que estão construindo a sua carreira, né? O que o senhor quer destacar aqui nesses 27 anos e o que está vindo aí para atender essa demanda aí, né? Principalmente os cursos práticos, né? O envolvimento dele com, como eu já disse, com a comunidade jurídica, tentar a aproximação dele com os empresários, os jovens do mercado, né? É isso que nós vamos fazer de uma maneira bem eficaz no próximo ano. E todo bacharel que ingressar na FADESP, ele vai ter orgulho de dizer que ele está como filiado da FADESP. Ele vai receber um documento de identidade, quer dizer, ele não vai ser simplesmente, porque ele não anda com diploma de bacharel debaixo do braço. Então, ele vai ter a sua credencial e vai poder ter seu plano de saúde dentro das condições que for possível, vai poder fazer seus cursos, vai se integrar, vai participar das nossas seminários, uma série de coisas. Nós temos até um para fazer, acho que em março já, né, que é por conta disso aí, temos que planejar, e vão participar de uma maneira efetiva. Mas para ter tudo isso, para poder ter desconto em cinema, para poder ter desconto em teatro, para poder ter esses cursos, R$20 por mês. Hoje, se você assinar a Netflix, custa R$40, R$50. Se você assinar qualquer canal, qualquer coisa, custa mais de R$40. Com todos esses benefícios e mais, que eles ainda poderão ter desconto nas universidades, né? Tem bolsas? Bolsas também, que nós vamos sortear, sorteios que nós vamos fazer para todos, e é R$20. R$20 significa que se você dividir por 30 dias, dá menos de R$1 por dia, e R$1 não dá para tomar nem café. Porque um cafezinho o café está tão caro hoje, né, doutor? Não, hoje não é só o café, né? Eu até estava brincando com os amigos aí, eu digo, eu não sei por que eu não acredito no IBGE. Porque o IBGE diz que o emprego está diminuindo e que o custo de vida está diminuindo. Eu, a última vez que fui no mercado, eu acho que eu não vou mais, porque eu fico com raiva. O que comprava lá com R$1.500, agora você compra 2 sacolinhas para levar embora. Aí eu digo, eu não vou mais não, porque pelo menos eu não vendo, eu não fico triste, né? Agora,
O desemprego diz que diminuiu. Como é que diminuiu se as empresas estão fechando? É isso que eu quero saber. Que por onde você passa, é igual a época lá do Sarney, né? Lá tinha uma lojinha. Porque em todo canto agora você vê as portas fechadas. Vai ali na Piratininga, vai na São Caetano, vai ali ali das ferragens, ali na Líbero Badaró, vai nessas ruas todas aí. O próprio Brás de mesmo tem muitas lojas fechadas. De março tem um conglomerado muito grande, mas é de rua. As lojas, eu conheço alguns comerciantes e hoje eles estão reclamando muito. Presidente Hermes, dá uma dica para aqueles que estão se formando ainda, que não tem uma referência, onde eles podem atuar e o que a FADESP pode fazer para eles se desenvolver a sua carreira profissional. Dá umas dicas, eles podem atuar, por exemplo, no mediação, conciliação, arbitragem, essas coisas. Você tocou num assunto muito bom, muito importante, que nós criamos também, a Câmara de Arbitragem. Essa Câmara de Arbitragem, nós vamos agora informatizá-la toda, e todos os bacharéis poderão se credenciar, fazer o curso de mediação, de mediador, e trabalhar como mediador na Câmara. Mas não é só isso. Ele estando como filiado da FADESP, o nome dele vai estar no nosso banco de dados, que nós vamos fornecer para as empresas que precisam, que tem muita empresa que ela já tem seus advogados, mas ela precisa de estagiários, ela precisa de bacharéis. Hoje, como não tem essa aproximação, às vezes nem contrata. Mas nós vamos divulgar esse nosso banco aproximado do mercado. E ele vai poder, claro, ele sendo filiado, ele vai começar a participar de todo o engajamento da Federação Brasil, né, da FADESP Brasil, e nós vamos ajudá-lo encaminhando. Não só porque hoje nós temos vários ramos do direito. Eu, quando terminei a faculdade, você terminava, aí você ia fazer ação de despejo por falta de pagamento ou então habeas corpus, da parte criminal. Mas hoje você tem um sem número, você tem direito aeronáutico, aí já tinha, mas hoje tem mais. Aí tem essa questão aí, criptomoeda. Tem um mundo, só precisa o jovem ser orientado. E é isso que nós vamos fazer com essa mentoria que nós pretendemos torná-la muito forte dentro da nossa entidade. Um profissional na área do direito, na especialidade Lei Geral de Proteção de Dados, né? Falta no mercado e está ganhando hoje acima de R$30 mil, né, doutor Hermes? E isso ele não precisa ter OAB para atuar, né? Não tem. Hoje por exemplo, você tocou num ponto que é uma área totalmente carente, ela é simples, a lei. Aí você diz, mas ela é simples por quê? Porque a lei diz tudo. É só ler e entender. Isso na área da Lei Geral. Da Lei Geral de Proteção. Mas tem vários outros segmentos que ele pode dar assessoria às ONGs, tem inúmeras ONGs. Nós pretendemos fazer convênios também, fazer um convênio com a prefeitura. Já tínhamos até tratado disso o ano passado, mas não avançou, aí veio o período eleitoral, ficou difícil. Mas o ano que vem eu vou retomar com a prefeitura, com o Ricardo Nunes, para ver se a gente abre umas 1000 vagas para bacharéis. O senhor tem algum destaque que o senhor quer fazer aí referente ao aniversário da FADESP dos 27 anos, doutor Hermes? Olha, o destaque que eu gostaria de fazer é que nós, quando completamos 20 anos, nós fizemos uma grande festa no Rubaiá, correto? Aí nós tivemos um período aí de pandemia, não sei o quê, aí nós comemoramos os 25 anos, fizemos aquela grande festa lá no Ibrachina. Fizemos aquela grande festa de aniversário de 25 anos. E agora, eu acho que nós vamos deixar para fazer uma grande festa nos 30. Desculpa, apesar de que nós vamos fazer alguns seminários relacionados com isso e tudo. O trabalho não para, né? O trabalho não para, mas a festa mesmo a gente tem que... Não é todo dia. Principalmente hoje, que nós precisamos fortalecer a Federação Brasil, porque nós temos hoje a OAB totalmente comprometida a nível nacional, que é uma OAB silente, acovardada, não tenho medo de dizer, conheço todos lá, e não falo das pessoas, falo da direção, porque é uma ordem que não se comunica. Ainda ontem, foi ontem ou anteontem, o ministro da Suprema Corte mandou retirar o advogado que estava sustentando
pela polícia da tribuna. Isso não aconteceu nem no regime militar. Nem no regime militar. Aliás, no regime militar, se eles iam prender, eles mandavam descer, sair do escritório, alguma coisa. E hoje não, eles estão mandando invadir a Assembleia, eles invadem o Congresso Nacional, tudo. Até uma vara da Justiça, né, em Curitiba, salvo engano, né, doutor? Me ajude aí. Esse não dia foi, foi teve lá, uma busca não, e a apreensão? 13ª vara que fez toda aquela ação da operação do mensalão, né? Uma busca e apreensão Ação numa dentro da vara vara civil? para poder proteger autoridades que estão acima da justiça comum. Infelizmente é isso. Agora, por exemplo, você viu que foi preso. Aqui é o seguinte, quando fala do escândalo, não precisa se preocupar, porque no dia seguinte tem um maior, né? Aí falaram Aí falaram que está até hoje a CPI, até que eu tenha acompanhado alguma coisa, tem feito um grande trabalho, apesar da blindagem do governo, a CPI do INSS. Que isso aí é um crime bárbaro, né? Porque aí é roubar de quem já não tem. Porque o aposentado e o pensionista, o coitado recebe uma miséria de um salário mínimo para poder comprar os remédios que não dá, porque os remédios são caros, né? Aí os caras ainda roubam de lá. Aí diz, não é nada, R$70. Só que aqueles R$70 faz falta na mesa dele. Faz falta na bolsa de remédio. E assim roubaram 6 bilhões e 300 milhões. Quando falou nesse número, a gente fica até assustado. Aí surgiu o caso do Banco Master, né? Master. Do Banco Master. Aí já falaram em 12 bilhões, que o rapaz já deu um chapeuzinho lá de 12 bilhões. É o dobro já dos 6. Aí prenderam o homem. Eu digo, não fica 2 dias. Errei. Ficou 3, né? Aí mandaram ele lá pro CDP de Guarulhos. Eu digo, mas vamos tirar ele logo, senão matam ele lá. Aí tiraram. E aí não deu para entender mais nada. Porque um caso desse, que é caso tipicamente de primeira instância, aí vem o ministro e avoca para si, solta o cidadão, decreta sigilo absoluto e só ele pode mexer no processo. Nem os funcionários do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa tem que estar errado nesse monte de lixo, né? Mas aí nós dizemos, porque 12 bi, né? Agora surgiu outro de 20 e tantos, né? Que é aquele lá do Rio de Janeiro que mora em Miami, né? Aí hoje você vê, falando, foi aprovada uma lei que agora vão cobrar os devedores contumazes 200 bilhões. Ora, se está devendo 200 bilhões, é porque não foi cobrado, não foi fiscalizado. É conivência. Então, nós vivemos hoje num país, aí que eu diria, eu não sei se nem o termo de cabeça para baixo está certo, porque eu acho que não tem mais nada, é tudo avesso. Quem é bandido está solto e quem não é está preso. E não pode sair de casa, né, presidente? Bom, o senhor está falando bastante aí da nosso momento atual, da política, do direito, né, da justiça. E segunda-feira foi comemorado o Dia da Justiça. Doutor Hermes, o senhor como militante, que já falei, ativista do direito, dirige uma federação nacional que trabalha para o fortalecimento do ecossistema do direito. O que nós podemos comemorar aí no Dia da Justiça? Absolutamente nada. Você não pode comemorar o Dia da Justiça num país que tem preso político, que tem jornalista exilado, que tem quase 2.000 presos, segundo as condenações, porque praticaram um golpe que não existiu. Falo de um golpe armado, não foi encontrado um canivete com ninguém. Pessoas de 70 e tantos anos, condenadas a 15, 20, e tem o que comemorar nada. Agora, se dissesse, hoje é o dia da injustiça, nós vamos discutir para reverter todas essas injustiças, aí eu estaria junto. Agora, o dia da justiça não merece qualquer tipo de comemoração, porque a justiça brasileira, eu nem diria toda a justiça, porque nós temos a primeira instância, a segunda, a terceira, mas os tribunais superiores estão totalmente degradados. Está difícil. Está difícil para comemorar alguma coisa da justiça. Não dá, porque não temos o que comemorar, não temos. O senhor tem algumas perguntas que fizeram para o senhor, que encaminharam para o senhor, que o senhor quer responder agora no nosso programa, doutor Hermes? Olha, perguntaram aqui o seguinte: como os 27 anos de história fortalecem a credibilidade da instituição?
Eu respondi, está até aqui por escrito, dizendo o seguinte: esses 27 anos mostram nossa seriedade, estabilidade e compromisso. Quem ingressa sabe que está se unindo a uma entidade confiável e respeitada nacionalmente. Essa que eu posso dizer para todos aqueles que estão nos assistindo e que nós estamos falando aqui em nome da FADESP Brasil. Aí diz assim: quais são os maiores benefícios práticos para os novos membros? Quando fala aqui de novos membros, eu entendo até os bacharéis, né? Porque é que são os mais necessitados. É a rede nacional de contatos que nós temos, são os cursos e captações exclusivas, é procurar identificar qual a vocação de cada um, evento jurídico, apoio institucional e oportunidades no direito. Aí, como a FADESP apoia estudante e recém-formado? É aquilo que eu já falei, que é oferecendo mentoria, estágio, grupo de estudo, aproximando o jovem jurista do mercado de trabalho, independentemente dele ter a inscrição na OAB ou não. E quem iniciativas mostram o valor imediato de fazer parte da FADESP? Aí aqui é repetição, é curso, prática, etc. e tal. Mantém a atualização diante de mudança no direito? Claro, nós acompanhamos a passo, hoje está difícil, porque a primeira coisa que nós temos é dizer para todos os advogados, os estudantes, os estagiários e os bacharéis que hoje a nossa Constituição, todos os dias, ela é vilipendiada. E ela é vilipendiada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o dever constitucional e legal de defendê-la. Mas, ao contrário disso, ele simplesmente se desvia de suas funções constitucionais e, em nome de uma democracia que só existe na cabeça de alguns, dizem que estão defendendo e rasgando a Constituição. E o nosso saudoso Ulisses Guimarães disse assim, sobre a Constituição: contestá-la? Sim. Apoiá-la? Sim. Negá-la? Jamais. Traidor da Constituição é traidor do Brasil. Foram essas palavras que o saudoso Ulisses Guimarães, presidente da Câmara e presidente da Constituinte, promulgou a nossa Constituição. E eu fiquei felicíssimo quando vi a posse do presidente da Câmara última, o senhor, que eu faço questão de dizer o nome, o senhor Hugo Mota, um rapaz jovem, novo, que tinha um futuro brilhante, eu não sei se ainda terá, porque ele pegou a Constituição, fez aquele gesto do Ulisses Guimarães, eu digo, agora vai. Só durou uma semana a valentia dele, depois virou um cordeirinha, covardoce, e todos os jornais já disseram que é porque mandaram a Polícia Federal para investigar os pais, os avós, que ele é de uma cidade da Paraíba, que desde o início é um condomínio da família dele. Então, são essas dificuldades que nós temos. Nós temos outra dificuldade. O Estado de São Paulo, de todos os conselhos que eu já participei, de reuniões de conselho, tem uma dificuldade muito grande. E nós temos aqui o seguinte: o poder econômico. E o Norte e o Nordeste nunca deixa o poder político vir para São Paulo. Então, nós temos aqui um senador que teve 10 milhões de votos, ou 11 milhões, que é o astronauta, que eu acho que ele ainda está na Lua, porque até agora eu não sei, porque não fez nada no Senado. Nada. Está em órbita ainda, doutor? Ele deve estar rodando ainda, feito tudo top. Teve 11 milhões de votos. Mas o presidente do Senado é um que teve 400 mil ou 300 mil lá no Amapá. Aí você diz, mas meu Deus, como é que é isso? Cadê a representatividade de São Paulo? São Paulo tem 70 deputados federais. Não serve para nada. A maioria se vende. Agora, o apelo que eu faço a você que está me assistindo, você que está me ouvindo, nós vamos ter eleições no ano que vem. Eu não estou pedindo voto para nenhum partido. Analise as pessoas. Não vote nos mesmos. Vamos eleger uma bancada de gente séria. Vamos eleger um Senado que representa a nação, o povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. Vamos eleger, não esses mequetrefes que estão aí, irresponsáveis, que ganham a eleição em nome de uma bandeira, quando chegam lá, a primeira coisa que faz é traí-la. Pense em quem você votou e veja o que ele fez. Se ele trabalhou direito, fez bem, atendeu as pautas da família, da liberdade, vote nele, continue votando. Mas se não foi, se ele é a favor do aborto, da destruição da família, é favorável às drogas, afaste. É só isso que eu te peço. Doutor Hermes, com toda essa experiência que o senhor tem como advogado, pai de família, empresário, trabalhador árduo, duro que o senhor é, que eu conheço, deixa um recado aí para os futuros
estudantes do direito, os bacharéis que ainda não tiraram a sua credencial, né, a sua carteira da OAB. Deixe uma mensagem positiva para eles, né, e até umas dicas aí para eles ter sucesso aí. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje as coisas estão muito difíceis. Mas se eu tivesse que começar de novo, eu faria tudo de novo, do jeito que eu fiz até agora. Eu nunca quis participar dessas coisas milionárias como nós vimos aí, que é uma mulher de um senhor ministro, um contrato de 139 milhões no ano. Isso aí, para fazer também não diz o quê. Um contrato abrangente. E nós sabemos isso o que significa. Então eu nunca quis participar disso. E vale a pena você estudar, trabalhar e lutar. Porque não há mal que dure para sempre. Hoje eu falo aqui e confesso, eu não falo com medo, talvez até com receio, mas eu aprendi uma coisa na vida. A gente tem que aprender a dominar o medo. A gente tem que avançar. Porque nós temos responsabilidade com o futuro do nosso país. E nós não podemos ficar silentes, que é o que o sistema quer. Nós temos que denunciar. E você que está começando, venha se integrar, venha para a FADESP, vamos lutar, porque você vai resgatar o momento de bonança na sua vida, porque nada melhor do que viver num Estado democrático de direito. E hoje nós não vivemos. Chega dessa balela de que nós vivemos, porque não é verdade, porque nós temos presos políticos e nós temos exilados políticos. Aliás, 3 deputados eleitos, deputados federais, já exilados. Então, isso é muito ruim, mas nós precisamos mudar. E 2026 está aí, está na nossa porta. Nós, povo, nós precisamos reagir. A primavera lá dos países árabes, lá era pior do que aqui. Lá eles matavam na hora, mas se rebelaram, botaram, derrubaram todos. O povo é o dono do poder. Agora, hoje, tento amedrontar o povo, e o nosso é um povo muito cordato, que sai para fazer uma manifestação, com todo mundo dizendo o seguinte: olha, gente, nós não vamos quebrar nada, nós não vamos fazer nada, e eu não estou aqui também fazendo apologia quebradeira a nada, mas nós temos que ser firmes. Se tiver que bater, nós temos que bater, porque eles não receiam. O grande pensador brasileiro, que acabou ficando exilado nos Estados Unidos durante muitos anos, Olavo de Carvalho, dizia o seguinte: se vocês não os prenderem pelos que eles fizeram, eles vão vos prender pelo que vocês não fizeram. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Nunca vi na história do Brasil general de 4 estrelas preso. E outra, em total desrespeito ao Código Penal Militar, que até é uma vergonha para esse comandante do Exército, que ele devia ter era pudor e renunciar. Porque tem um Código Penal Militar, ele poderia até decretar a prisão, mas ele tinha que ser conduzido pela polícia do Exército, pela polícia da Aeronáutica ou pela polícia da Marinha. Não podia ser nunca por agentes federais. Mas foi assim que foi feito, em comum acordo com esse comandante, que eu não sei se ele é melhor ou pior do que quem mandou prender. Doutor Hermes, há 21 anos, a FADESP Brasil, preocupada com o desenvolvimento social, com os jovens, com as crianças, educação, fundou a FUNCLOB, Fundação Clóvis de Bevilacqua. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da FUNCLOB, haja visto que o senhor é o nosso presidente do Conselho Curador e fundador de uma instituição tão querida como a FUNCLOB. Olha, a FUNCLOB, ela foi instituída já há 21 anos, mas aí no primeiro momento, aí eu coloquei um presidente, aí não deu certo, aí depois foi outro, e assim as coisas foram acontecendo e no fim não aconteceu nada. Mas recentemente, há uns 4 anos mais ou menos, eu tive a felicidade de colocar o professor Roque Pereira, que hoje me dá a honra de dividir aqui esse trabalho, aqui, esse podcast, né? E ele está fazendo um grande trabalho. E a nossa fundação, ela está muito voltada para as artes marciais, para a educação. E eu acredito que no próximo ano nós vamos ter um resultado muito positivo nisso, porque eu sei que você está fazendo um grande trabalho. E só em tirar a criança da rua, nós estamos evitando que um traficante a adote. E isso é muito importante. E ela é um motivo de orgulho, né? Eu quando fui aprofundar,
eu fui voto vencido, porque eu queria colocar Fundação FADESP. Mas aí na hora me desqualificaram, né? Porque a FADESP só tinha 5, 6 anos, né? Aí disseram, mas quem é FADESP? FADESP não é nada. E aí não era mesmo, ainda hoje não é quase nada, mas já é alguma coisa. Aí nós colocamos, não sei quem deu a ideia, mas parece que aí deram a ideia de colocar o nome do maior jurista, o maior civilista do Brasil, que foi o Clóvis Bevilacqua, né? E fizeram de propósito, porque o Clóvis Bevilacqua é cearense, aí achando que com isso ia amolecer, e eu acabei amolecendo e concordei. E hoje a nossa FUNCLOB, que é a Fundação Clóvis Bevilacqua, está aí, sob o comando do professor Roque Cortes Pereira, com um trabalho maravilhoso. Já fizemos aí aldeia indígena, não sei o quê. Tem uma série de coisas. Quem entrar no site aí dá para ver, porque eu às vezes não acompanho tudo. Mas eu sei que está sendo feito um grande... Eu gostaria aqui já de agradecer a presença da minha filha Ingrid, né? Que veio... Advogada também, né, doutor? Ela é bacharela, né? Ainda vai fazer exame. Então, eu quero agradecer a presença da Ingrid, que fez a gentileza de nos acompanhar aqui, acompanhar o pai. Quero agradecer também a Sandra, essa produtora magistral, que já teve um bom trabalho, porque a gente está aqui não é para facilitar nada, é para complicar e dar trabalho. E ela saiu magnificamente bem. O Alex, que está aí na produção, com toda a paciência, doido para ver se começava e a gente dando trabalho para ele. E o nosso fotógrafo, Roberto Esteves, que já é famoso, conhecido, e ele sempre está participando conosco de todos os momentos, né, Roberto? Aí é sempre uma alegria para nós. Então eu quero fazer esse agradecimento e especialmente agradecer a oportunidade de estar aqui inaugurando com você esse RC News Talks, que brilhantemente comandado pelo meu querido amigo. Para finalizar aí a sua participação, doutor Hermes, qual é o convite que o senhor, como presidente da FADESP, faz agora aos bacharéis, advogados e estudantes de direito, pensando em se filiar à FADESP Brasil? Olha, o que eu posso dizer, tudo que eu tinha que falar, claro que tem muito mais coisa, mas venham conosco, venham conferir. Os advogados nem tanto, vamos ser francos, porque eles já têm uma OAB, tem outras associações. Mas os estagiários, os bacharéis e os estudantes de direito, eles não podem deixar de vir conhecer aquilo que a FADESP oferece, porque é em seu benefício. Você tem o direito de estar conosco e nós queremos recepcioná-lo, porque com você junto, nós vamos formar uma frente tão grande que daqui a pouco nós vamos conseguir fazer com que o exame de ordem tenha mais uma opção como tinha no passado, que era a comprovação do estágio probatório. Ou seja, o bacharel, ele nos 2 últimos anos podia fazer o estágio, ou depois que terminasse fazer o estágio e depois fazer a prova, como é nos moldes da residência médica. Nós tínhamos isso antes, a residência médica foi feita em decorrência do que nós tínhamos, e depois nos tiraram isso, que é um absurdo, porque você tem que entender que em 2 anos, por pior que seja o estágio, acaba aprendendo alguma coisa. Agora, como é que você quer qualificar alguém, dizer que ele está bem, porque fez uma prova respondendo 80 perguntas, que a maioria é pegadinha, que é um outro absurdo? Então, é o que nós podemos fazer, é contar com você e fortalecer a nossa base para que nós possamos aprovar essa legislação do paralegal e do exame de ordem, com mais uma etapa que você poderá fazer na própria faculdade durante o curso ou após o curso, em 2 anos, e fazer a sua prova. É isso que eu posso dizer e é isso que eu quero que você entenda e venha conosco. Venha conosco. Estou te aguardando, juntamente com a minha diretoria e com mais os quase 900 mil que nós temos já para cadastrar, porque está sendo cadastrado em decorrência do servidor que não deu e nós vamos cadastrar. Então venham conosco. Os contatos para o bacharel, quem está interessado em conhecer a FADESP, ser um parceiro, filiar-se à FADESP e também levar seus serviços para o nosso quadro, doutor Hermes, como é que é? Qual que é os contatos? O contato é fadespbrasil.org.br. E em todas as redes sociais nós vamos estar divulgando a exaustão no próximo ano. Próximo ano todo mundo vai. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo esse programa, nós temos o Instagram Dr. Hermes Barbosa, Facebook Hermes Barbosa e outros, mas todos vão receber. E a Ingrid, que está encarregada de
divulgar o nosso escritório. Logo, logo nós vamos ver se a gente consegue contratá-la para ela também nos ajudar na divulgação, ela, Sandra. Mas eu não quero adiantar nada agora, porque tudo isso precisa de dinheiro. E primeiro a gente precisa trazer dinheiro para poder remunerar, porque sem receber aí é ruim, né? Esse negócio de fazer as coisas só no voluntariado é bom, mas de vez em quando. Não é todo dia não, porque todo mundo tem que comer e pagar a conta, né? O boleto chega. Doutor Hermes, aproveitar aqui para encerrar definitivamente o nosso programa. Pelo amor de Deus. Qual que é a sua especialidade que o senhor quer destacar também no seu escritório como profissional e toda a estrutura de grandes advogados que o senhor tem lá na sua banca jurídica? Não, o meu escritório é um escritório ali que está há 46 anos ali na Praça João Mendes, e é no 42 da Praça João Mendes, 18º andar, conjuntos 182, 83, 84, é quase meio andar, né? E nós estamos lá, temos uma banca boa, eu faço mais a área criminal, mas nós fazemos também lá a parte civil, tributário penal e trabalhista. Eu tenho uma equipe que faz também a parte de aposentadoria. Previdenciária. Todas as pessoas que desejarem, é só ligar no escritório, que é o 3116-3344. Chega lá, fala ou com a Tati ou com a Sheila, principalmente com a Sheila, e marcar. E nós estamos lá à disposição. Hoje o RCP News Talks está muito feliz aí de receber o nosso digníssimo presidente da FADESS Brasil, nosso irmão, querido Dr. Raimundo Hermes Barbosa, que abrilhantou a estreia do nosso programa, RCP News Talks. Não deixe de colaborar, de participar, de apoiar e de divulgar o nosso programa. Te vejo breve em outro episódio.